Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália e hoje eu vou contar como foi meu processo de emagrecimento, como eu emagreci 18 quilos em 3 meses e meio. Então, tudo começou em fevereiro, quando eu me pesei e eu vi que eu estava com 70 quilos. Então, fiquei chateada, fiquei triste, 71 quilos. Quando entrou março ali, a pandemia, a quarentena, eu peguei férias do meu trabalho e a faculdade também deu uma parada. E nesse tempo eu comecei a fazer caminhada. Só que assim, eu continuava me alimentando muito mal, comendo muito carboidrato, muito pão, muita bolacha, muito chocolate, essas coisas. Mas assim, eu caminhava todos os dias. E isso aconteceu de março até maio ali, sabe? Com 68.800. Tava com praticamente 69 quilos, então eu tinha perdido apenas 2 quilos naquele tempo ali. Então, no final de maio, algumas coisas aconteceram na minha vida particular e eu estava meio triste, chateada com algumas coisas, meio pra baixo. E, além de tudo, eu estava infeliz com o meu peso. Jejum intermitente, eu fiquei sabendo desse método de emagrecimento, pesquisei muito sobre ele, entrei em alguns grupos de autoajuda, desse jejum intermitente, pessoas postando resultados, essas coisas. E resolvi tentar. Nunca tinha feito o jejum na minha vida, ia ser a primeira vez. Então, ali no finalzinho de maio, praticamente começo de junho, eu comecei a fazer. E até o dia 12 de junho, eu estava com 63 quilos já. Então, eu estava com quase 69, ali em 2 semanas eu perdi 6 quilos. Foi, acho que, mais a retenção de líquido mesmo, né, que eu tava, e que é muito mais fácil tu perder peso quando você tá acima, né, do peso. Eu estava com sobrepeso, eu tenho 1,63 m de altura, e estava pesando ali 69 quilos, né, no final de maio. E o máximo pro meu peso é 66 ou 67, algo assim. Então, ali eu comecei a fazer o jejum. Eu comecei a fazer o jejum de 12 horas. Eu vou explicar certinho como é que funciona. Eu sei que tem gente que já sabe, mas muitas meninas vieram falar comigo dizendo que não sabia como funcionava. Então, assim, o jejum, ele funciona da seguinte forma. Existem vários protocolos, sendo de 12 horas, 14, 16, 18, 20, 24... 36, tem gente que faz aí até 72 horas. Essas horas que eu citei agora são tempo que você fica em jejum. Por exemplo, se você tem a sua última refeição às 8 da noite e você vai comer na próxima vez às 8 da manhã, você já fez 12 horas de jejum. Então, das 8 da manhã até as 8 da noite é o tempo da janela aberta, que é quando você pode se alimentar, que você tem que comer saudável, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei fazendo 12, 14 horas. Depois de umas 2 semanas, eu já tinha aumentado para 16, 18 horas. E cheguei a fazer 20 horas, né? Então, eu alternava. Tinha dias que eu fazia 20 horas, tinha dias que eu fazia 12, tinha dias que eu fazia 16. Tinha dias que não fazia, mas comia saudável, né? Não é todo dia que tu tá afim de fazer o jejum, que você tá legal, né? Então, assim... Tem dias que eu não fazia, que eu às vezes levantava, já comia uma fruta e eu trabalho à noite, né? Então, eu costumo fazer o meu jejum começar às 3 da manhã e ir ali até umas 8, 9 horas da noite, às vezes até 10 horas da noite. E depois ali comer das 10 ou das 9 ou das 8 até as 3 da manhã. Tinha dias que eu comia a última vez 3 horas da manhã e depois era 11 horas, estava comendo de novo, ou era meio-dia, ou era 2 horas, não fazia as 12 horas, né, que é o mínimo. Então, assim, só que assim, comia saudável. Durante todo esse período, teve dias que eu comi coisas fora do que é pra comer. Às vezes comia ali uma bolacha, um chips, alguma coisa assim, só que foram pontual. Eu consigo lembrar das vezes que eu fiz isso, não foram muitas, né? Não toda semana e nem todo mês, creio eu que não foi, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, se permitir sim, mas também ter um equilíbrio, né? Então, assim, no dia 2 de junho, como eu falei pra vocês, eu estava pesando 63 quilos e nesse dia eu comecei a fazer drenagens. Eu comprei um pacote com 10 sessões de drenagem
pra tirar um pouco a retenção de líquido. Eu estava me sentindo muito inchada ainda, né? Então, assim, eu fiz as 10 sessões de drenagem. Eu vou colocar a foto aqui do antes e depois para vocês, do que foi o resultado das drenagens com alimentação saudável, né, com o jejum. Eu fiz a dieta low carb, né, que é aquela que você come bem pouco carboidrato. Então, assim, a minha alimentação era basicamente era proteína e frutas e verduras. Eu comia bem pouco carboidrato. E além disso, eu faço caminhadas pelo menos 6 vezes por semana, né? Só quando chove, algo assim, daí não tem como ir. Mas, assim, no geral, eu faço caminhadas também. E o mais, assim, legal, se você conseguir fazer, caminhadas em jejum, que vai potencializar o teu emagrecimento. Em jejum ou sem jejum é bom fazer, mas em jejum potencializa mais. Então, eu fazia caminhadas de pelo menos 1 hora e fiz as drenagens ali. Eu comecei a fazer as drenagens no meados de junho ali, dia 12, e fiz até agosto. Então, assim, até agosto eu já estava com uns 57 quilos por aí. Então, de 63, 64, já tinha perdido mais uns 7 quilos. Então, assim, foi uma perca bem significativa, né? A drenagem ajudou muito, só que assim, eu aliei com a alimentação saudável, eu aliei com o exercício físico, né? Porque sem isso não ia fazer efeito, né? Então foi tudo assim um conjunto, né? Não adianta você fazer drenagem e não cuidar da tua alimentação, que não vai adiantar nada. Eu vou deixar aqui o link da menina que fez a drenagem em mim, que foi a Andrea. Pra quem não sabe, eu moro em Joinville, Santa Catarina. E assim, ela é uma ótima profissional, eu adorei o resultado. Sobre a minha alimentação, o que eu me alimentava. Então, assim, eu optava em alimentos como ovos de proteína, né? Ovos e peixe. O frango também é interessante, também faço consumo dele, mas eu fazia mais do peixe e do ovo. A carne vermelha é uma coisa que eu evito. Eu não como toda semana, e quando eu como é só uma vez por semana. O único carboidrato que eu tava comendo era o feijão, e não todos os dias. E quando comia era pequena porção, uma concha média, nada mais do que isso. Uma coisa que eu sentia falta era o feijão. Não como arroz, não como nem integral, não como macarrão, não como nada disso, não me faz falta. Porém, nos finais de semana eu me permito a comer o que eu quero. Então, de proteína era isso e carboidrato era isso. E eu comia mais saladas e frutas, né? As saladas eu optava mais, até hoje, né? Pelo tomate, pelo brócoli, pelo pepino, alimentos que são mais diuréticos, né? Eu optava. Uso chia, que é bem importante, que dá uma saciedade legal. Eu não coloco sal porque eu não sinto falta, né? Só mesmo limão. E também em relação às frutas, eu como bastante abacaxi, bastante morango, bastante uva, maçã, laranja. Essas frutas aí são as que eu mais consumo e consumia mais do que se deve, porque eu não comia carboidrato, né? E pra mim fez efeito, deu um resultado muito bom. Então, pra mim, assim, o que eu fazia era isso, né? O que eu faço, né, até hoje é isso. E deu super certo pra mim, eu estou muito contente com o meu resultado. E algumas dicas que eu tenho pra dar pra vocês em relação ao jejum, que quando você começar a fazer, você tem que começar a fazer por você mesma. Não porque alguém falou que você tá fora do peso, ou porque, sei lá, você não é por você, é por alguém, sabe? Então, assim, faça por você e pela sua saúde, porque é o que importa, é o que vai te manter. Porque se você faz por alguém, às vezes aquilo, você não fala mais com aquela pessoa, ou faz pelo marido, termina o relacionamento, já desanima. Então, assim, fazer por você e pela sua saúde, que são coisas que vão ficar com você até o último dia da sua vida, né? Então, assim, fazer por você e pela sua saúde. Outra coisa muito importante que eu fiz e que eu acho que é bem importante também que faça é criar metas e cumprir elas. Às vezes eu criava uma meta de eu perder 2 quilos na semana
e eu me pesava, né, pelo menos ali umas 3 vezes por semana pra ver como é que tava, pra ver se o que eu tava fazendo tava sendo suficiente. Então, criar metas é importante. Ou assim, até, por exemplo, a gente tá em setembro, até outubro eu quero perder 5 quilos, sabe? Essas coisas, criar uma meta, porque quando você cria uma meta, você luta para que essa meta seja alcançada, né? Então, é bem importante. Outro ponto muito importante é você se hidratar muito. No período que está em jejum, tomar muita água. Chás. Eu não tomo chá, então eu tomava só água, mas para quem gosta, né? Eu acho que também é bem importante tomar os chás. Para quem gosta de tomar café, porém sem açúcar. E se hidratar muito, assim. Se você puder tomar pelo menos uns 3 litros de água, tome, porque vai fazer... vai dar um bom resultado. Eu vou postar uma foto aqui pra vocês de como eu estou atualmente, né? Do antes e depois. Um outro ponto que é muito importante é você se permitir. Como eu falei, nos finais de semana, você come alguma coisa que você tem vontade, não radicalizar totalmente, porque tudo que é muito radical dura pouco. Então, assim, se você tá com vontade de comer no final de semana, coma. Eu deixava para comer no final de semana, mas se aparecesse alguma coisa durante a semana, uma vez ou outra, que eu tivesse vontade, eu comia, eu me permitia, e no outro dia voltava a fazer o jejum novamente, voltava a caminhar, tudo certo. Não foi por uma coisinha ou outra que eu comi que comprometeu o meu resultado. Claro, em pequenas quantidades e não todos os dias, né? Se você fizer isso todos os dias, óbvio que o teu resultado vai ficar comprometido. Uma outra coisa importante é que cada organismo é único. Você não pode se comparar pelo meu resultado, eu não posso me comparar com o resultado de outra pessoa, porque talvez o meu resultado vai ser um pouco mais lento ou um pouco mais rápido. Então, cada um na sua velocidade, não se basear muito pelos outros, porque isso pode acabar te desmotivando. Então, na sua velocidade, você vai perder o teu peso com saúde, né? Lembrando sempre com saúde. Falando nisso, eu fiz exames recentemente de check-up, tá tudo bem, tá tudo dentro, então quer dizer que o jejum, ele, pelo menos pra mim, não comprometeu a minha saúde, tá tudo certo, né? E é isso aí. Mais uma outra dica que eu dou pra vocês é não dê ouvidos a opiniões negativas, né? Recentemente eu postei uma foto minha de antes e depois numa página no Facebook e deu muito comentário negativo, pessoas falando que eu estava com uma expressão de doente, pessoas falando que eu estava melhor antes, sendo que eu estava acima do peso. As pessoas não podem comparar por uma foto apenas, que às vezes engana, muitas vezes engana. Então, assim, não ligar para opiniões. Se você começar a emagrecer e você vê que você tá se sentindo bem e alguém fala, tá muito magra, porque era melhor antes, porque... Não dá bola. Como eu falei, faça por você, não pelas pessoas que estão em volta, que às vezes é um pouco de inveja, às vezes é um pouco de recalque, então não dá bola. Se incentiva pelos comentários bons e segue o baile, né? Porque se você fica dando ouvido a muita gente, você acaba não fazendo nada. Uma outra coisa é não desistir, né? Às vezes tem um dia que você não tá muito legal, acaba comendo um pouquinho demais, ou tem semanas que você vai engordar, porque isso já aconteceu comigo também. Eu fiquei doente, teve uma semana que eu fiquei doente, eu precisei tomar remédio, precisei tomar soro, precisei me alimentar melhor, né, comer mais carboidrato, porque os remédios eram fortes, ou por qualquer outro motivo que você engorde, você não desiste, porque se você desistir, todo o teu esforço até ali vai ser em vão. Então, o importante é não desistir, não importa a circunstância. Às vezes tem que parar por um tempo, mas depois volta. O importante é não desistir, porque se você desistir, as coisas não vão acontecer e você não vai poder reclamar do seu resultado também, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo. Não se esqueça também, pessoal, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos e amigas que querem fazer o jejum, têm dúvidas sobre isso. Se vocês tiverem algum tipo de sugestão de vídeo, de vlogs, de rotina, como eu faço as minhas marmitas, tudo certo, vocês colocam aqui embaixo, deixem nos comentários para eu estar sabendo. E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima!